Então, pessoal, vamos fazer aqui o ladrilhamento do plano com o hexágono regular, tá? Bom, vamos fazer primeiramente um hexágono regular. Bom, vou pegar aqui a ferramenta polígono regular, né? E aí clique em dois pontos e número de lados aqui eu quero que seja um hexágono, então 6. Então a gente tem aí o hexágono regular. Aí, a partir desse hexágono, eu vou criar mais 3 hexágonos aqui, que serão suficientes para eu poder depois ladrilhar o plano, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou usar o comando girar, objeto, ângulo, ponto. Vou pegar a segunda sintaxe aqui desse comando. Objeto é esse hexágono regular que eu criei, que foi nomeado de poly 1, né? Polígono 1. O ângulo de rotação vai ser, eu posso utilizar um ângulo de 120 graus ou de 240, dependendo do sentido, né? Então vamos pensar aqui, ó, vou fazer o giro em torno do ponto A. Então se eu quiser girar no sentido anti-horário, eu vou fazer isso com um ângulo de 240 graus. Caso eu faça o giro no sentido melhor, desculpa, aqui no anti-horário, horário 240 graus e anti-horário 120 graus, tá bom? Então eu vou fazer aqui, se for anti-horário, pessoal, esse é o sentido positivo, então a gente vai colocar mais 120 graus, no sentido anti-horário. Se for no horário, sentido horário, tem que colocar menos 240 graus, tá? Vou fazer o seguinte, ó, para exemplificar bem essa situação, vamos criar um controle deslizante aqui para indicar um valor de um ângulo que pode variar aqui de 0 a 360 graus com incremento de 1 grau. Agora sim, vou usar o comando girar. Girar. Aí eu vou pegar aqui, o objeto vai ser o meu poly 1. O ângulo agora vai ser o ângulo alfa, que é o nome do controle deslizante. E por um ponto A. Então, ó, eu coloquei alfa. Alfa é um valor positivo, tá? Então vamos ver aqui, ó. Quando alfa, considerando então que alfa vai ser um valor positivo, ele vai girar no sentido anti-horário, ó. Esse é o sentido anti-horário. Então, para ele encaixar aqui, basta girar em um ângulo de 120 graus, positivo. Agora, se eu quisesse girar no sentido horário, então eu teria que colocar um ângulo negativo. Então, vou colocar o sinal de menos aqui antes do alfa, né? E aí, eu poderia girar aqui, ó. Bom, se a gente girar menos 120, também encaixa. Mas para ele encaixar no mesmo lado ali, ó, que eu queria, aí é 240, tá? Menos 240 graus. Então, eu estou girando para ele vir aqui para esse lado. Então, ou eu giro 120 positivo, no sentido anti-horário, ou menos 240 no sentido, então, horário, tá bom? Bom, vamos fazer mais 2 desses comandos. Agora eu vou girar aqui em torno do ponto E para o polígono parar aqui no lado que está aqui para cima, no lado de cima do hexágono regular. Então, só repetir o comando girar e mudar ali o ponto, né? Onde a gente vai, o ponto o centro, né? Da rotação. Então vai ser pelo ponto E e eu quero girar em menos 240 graus, tá? Para ele ir ali, para ele parar ali naquele lado de cima do hexágono regular. E mais um, só que agora girando em torno do ponto C.
Pronto. Isso vai ser suficiente aqui, tá? Então vamos ver, ó. 0 graus, aí a gente vai até, poderia, em 120 tem essa figura, mas se eu for até 240, uma figura congruente, só que posicionada de uma maneira diferente, né? Com uma rotação. Então, posso utilizar essa daqui ou com o ângulo de 120, tanto faz, tá? Eu vou utilizar essa daqui mesmo. Então, agora, eu não vou precisar mais alterar o ângulo aqui, então vou ocultar o controle deslizante. Também não preciso mais desses pontos por enquanto. Bom, eu vou utilizar depois talvez os pontos, né? Então vou deixar aí. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu preciso criar um vetor para transladar todo esse conjunto aqui de hexágonos, os 4, né? Eu vou tratar esses 4 hexágonos como se fosse uma coisa só agora, tá? Então vou precisar criar um vetor aqui, na verdade 2 vetores em direções diferentes, né? Em direções não paralelas para poder preencher o plano e fazer um mosaico com um hexágono regular. Bom, mas antes disso, pessoal, eu vou, para tratar essa figura como uma só, né? Esse conjunto de 4 hexágonos como uma só, vou fazer o seguinte, ó, os 4 hexágonos estão aqui organizados, né, dentro aqui da categoria polígono. Então vou selecionar todos eles e eu vou criar uma lista com esses 4 polígonos. Como que eu faço isso? Seleciono todos eles, clico com o botão direito do mouse e arrasto aqui para a caixa de entrada. Ó. Ele já cria a lista para a gente. Tá? Aqui na caixa de entrada, ele coloca esses objetos entre chaves, que é para criar a lista. Tecla Enter, confirma, foi criada a lista L1. Okay? Essa lista L1 contém os 4 hexágonos aqui que eu quero. Agora, para trabalhar com os 4 hexágonos sendo uma coisa só, eu tenho que me referir à lista L1 aqui. Beleza. Agora, eu preciso dos vetores. Então, vamos pensar o seguinte. O que eu posso fazer, que translação eu posso fazer para encaixar essa figura nela mesma? Eu posso pensar em fazer uma translação vertical para baixo, né? Encaixando essa parte aqui, ó, aqui. Então, ela vai encaixar se eu fizer isso. Ela vai encaixar. E qual vai ser o vetor de translação? Tem que vir desse ponto aqui, ó, desse vértice do polígono aqui, né, do hexágono aqui de cima, até o vértice A. Então, vou precisar desse ponto aqui, desse polígono, que é o poli 1, linha 1. Tá? Então, eu vou criar os vértices desse polígono aqui. Para criar os vértices, eu tenho um comando, vértice, que eu não consigo clicar lá em cima. Tá? Então, utilizo o comando vértice polígono, né? E aí é só escolher o polígono. Esse polígono aqui é o poli 1, linha 1, né? Então vamos colocar aqui poli 1, linha, underline 1, índice 1. Olha lá, dá Enter, criou lá os vértices. Aí eu vou fazer o vetor de translação, que eu vou utilizar para fazer a translação. É esse vetor aqui, ó. Se eu transladar toda essa figura por este vetor, ela vai encaixar aqui embaixo. Beleza? Ou poderia pensar em fazer isso para cima. Tanto faz, tá? E eu vou precisar de um outro vetor agora para transladar ela numa direção diferente dessa. Então, como é que eu posso encaixar também essa figura? Eu posso pensar em transladar essa figura nessa diagonal aqui, ó, daqui até o vértice C aqui, ó, né? Se eu transladar para cá, essa figura vai encaixar aqui, né? E eu vou estar fazendo duas translações em direções diferentes. Isso vai fazer com que a gente preencha o plano, criando um mosaico a partir de hexágonos regulares, né? A partir de um hexágono regular. Então, vou precisar também do vértice aqui, ó, para poder fazer esse vetor de translação. Então, é só digitar o comando aqui, vértice polígono. Qual é o polígono? Esse daqui, ó. Esse polígono,
não é para criar o ponto, agora é só para ver qual é o polígono. É o poly 1 linha. Então, vamos lá. Digito o comando vértice, polígono poly 1 linha. Pronto, criou ali. Agora sim, vamos fazer o vetor, o segundo vetor que eu vou utilizar aqui para fazer a translação e criar, né, o mosaico de hexágonos regulares. Então eu tenho dois vetores, foram denominados U e V aqui no GeoGebra. Então vamos lá, agora a gente vai utilizar o comando sequência. Sequência, pega aqui a quarta sintaxe, expressão. O que eu vou fazer? Eu vou transladar um objeto através de um vetor. Qual é o objeto? É a lista L1, que contém os 4 hexágonos regulares aqui. Tá? É a lista L1, né, que a gente criou. Tá aqui, ó, L1, contém os 4 hexágonos regulares. Qual é o vetor? O vetor vai ser um múltiplo do vetor 1, do vetor U. Né? Então, eu vou transladar uma vez pelo vetor U, depois vou transladar 2 vezes pelo vetor U, 3 vezes, 4 vezes, etc. Tá? Então, eu vou colocar aqui K asterisco U, para indicar que vai ser sempre por um múltiplo do vetor U. Qual a variável? A variável é K. Né? Qual o valor inicial da variável? Vou colocar 0. E o valor final, eu vou fazer isso, o valor final vai depender de um controle deslizante. Um controle deslizante que eu vou criar aqui agora, tá? Então, controle deslizante. Vou chamar esse controle deslizante de N. Valor inicial do controle deslizante aqui eu vou definir como 0. O valor final vou definir como... vou definir como 20. É bastante 20, não precisa nem ser tanto assim, pode ser menos, tá? E incremento 1. Dá OK. Agora eu vou terminar aqui o comando. Então, o valor final vai ser N. Tecla Enter. Então, já tenho aqui a construção. Deixa eu cancelar aqui. Bom, e aí foi criada então a lista M1, né? Ó, quando N é 0, o que vai acontecer? A gente não vai ter... Eu vou ocultar agora os polígonos originais ali que eu tinha criado, né? E aí, vamos ver aqui ó, o que acontece. Ó, né? Beleza? Então a gente consegue criar aqui vários, aquele bloco, né? Aquele conjunto inicial de 4 hexágonos regulares, a gente está transladando ele aqui para cá. Bom, esses polígonos aqui, cadê? Deve ter aqui, cadê? Por que eles estão aparecendo? É para eles, não era para eles aparecerem quando o N é 0 aqui. Porque quando N é 0, não, eles vão aparecer. Eles vão aparecer sim, tá certo. Bom, o vetor U eu já usei, falta transladar agora pelo vetor V, e aí a gente vai ter o preenchimento do plano, ou também chamado de ladrilhamento, né, do plano através de hexágonos regulares, tá? A gente vai usar o mesmo comando, sequência, pode usar o mesmo comando, só vamos trocar aqui. No lugar, agora eu não vou transladar mais a lista L1, só com esses 4 hexágonos. Não, agora eu vou transladar toda a lista que eu criei, que foi denominada aqui por M1, né? Então vou colocar aqui M1. O vetor agora não é U, agora é pelo vetor V, né? E também vou colocar aqui variando de 0 a N. Vamos colocar N-1 para corrigir ali, para não ficar nenhuma figura ali quando N for 0, tá? Então vamos lá. Então vou corrigir também a lista M1 aqui. Só dar um duplo clique, a gente pode modificar o comando aqui, né?
Então vou dar OK. Aí, agora sim. Agora quando n é 0 não vai aparecer nada, tá? Bom, vamos ocultar esses pontos. Agora a gente não precisa mais, então seleciona todos e coloca aqui exibir objeto para tirar a seleção, né, de exibir objeto. Também vamos ocultar o vetor V. E aí, vamos ver o que acontece agora. Não precisamos da lista. Bom, vou deixar só a primeira lista M1 que eu criei. Ó, aí tem 1, 2, né? Foi criado, então aí vamos reduzir aqui, ó. Só verticalmente, né? Foi feita a translação, né? Apenas verticalmente. Agora essa lista que foi denominada M1 é essa lista que a gente translada com o segundo comando sequência. Então agora eu vou ocultar essa lista e vou mostrar só a L2. Olha só. Então já está aí transladada aquela lista L1, né? Então aí a gente tem essa situação aqui, ó. Então assim a gente consegue fazer o ladrilhamento do plano. Se a gente quiser configurar, mudar as características, né, estéticas aqui desse conjunto aqui, é só selecionar a lista e as propriedades aqui podem ser alteradas, né? Então pode escolher uma cor, pode escolher a espessura da linha, pode escolher a transparência e assim por diante, né? Então tá aí uma maneira de fazer um mosaico, né, com hexágonos regulares. Ideias semelhantes podem ser aplicadas para construir com um quadrado e com um triângulo retângulo. E também a gente vai ver agora, né, como fazer como que o Escher fazia, né, aquelas obras de arte muito conhecidas, utilizando aqui as técnicas as técnicas que eu mostrei anteriormente, né, a partir de triângulo equilátero, de quadrado ou de hexágono regular, e nada mais é do que a gente está fazendo isometrias, ou seja, pode ser translação, pode ser rotação, né, pode ser reflexão, tudo isso são isometrias no plano.